de alguma maneira, aconteceu na trajetória evolutiva do bicho-homem a sofisticação, a enorme sofisticação do cérebro e dos estados mentais que acompanham as nossas experiências. Exatamente porque evolutivamente isso aconteceu e vingou, eu não tenho resposta. O que eu acho curioso é o seguinte, cada um pode pensar nisso no seu próprio caso. Tudo que ocorre de mais importante no seu metabolismo interno está completamente fechado à sua vontade, à sua escolha consciente. O meu coração está batendo, o sangue está circulando, o alimento está sendo digerido, o hipotálamo está controlando uma miríade de processos homeostáticos de autorregulação metabólica, uma miríade infinitamente complexa. Nada disso passa por deliberação, por consciência, por escolha. No entanto, ao agir no mundo, quando eu ergo o dedo ou faço esse gesto com a mão, ou uso a minha língua para falar, eu tenho a impressão de que são coisas que estão partindo de mim. Não são coisas totalmente fechadas e vedadas à minha vontade, à minha escolha. De onde vem essa cisão? Por que a fronteira cai onde cai? Uma atriz muito experimentada controla, por um ato de vontade consciente, as suas glândulas lacrimais. Eu não controlo. Ela treinou para fazer isso, mas ali é bem na fronteira. Se eu parar para pensar na respiração, eu consigo acelerar ou retardar até certo ponto. Mas enquanto eu estou dormindo, a minha respiração continua no piloto automático. Eu não preciso pensar nisso. Por que alguns processos ligados ao nosso comportamento nos dão a impressão de estarem sujeitos ao eu soberano? E quem é esse eu soberano? Onde está situado? Ele provavelmente não está situado em lugar nenhum. A gente tem ideia de um homúnculozinho, um euzinho lá dentro que sou eu. Não existe isso. Eu, a certa altura no livro, escrevi uma frase, o meu personagem escreveu, não sou eu. Eu sou a experiência que o meu cérebro tem de si mesmo. Aí ele se pergunta, mas espera aí, meu cérebro? Meu de quem? Quem é esse eu de quem o cérebro é propriedade? Aí ele reescreve, eu sou a experiência que um cérebro particular tem de si mesmo. Não tem esse euzinho soberano decretando nos seus domínios, alvarás e ordens régias. Tudo isso é parte da nossa psicologia intuitiva herdada do mundo arcaico. Com o avanço da neurociência, eu imagino que muitas coisas vão ser revistas. O eu, no fundo, é uma peça de ficção.